enchendo-nos com seu amor. Água que limpa de toda iniquidade, água que quebra toda obra da maldade, água que faz renascer, que faz reviver, que a semente brotar e crescer. Água que cura qualquer enfermidade, água que vem trazendo a prosperidade, e nela eu vou mergulhar quantas vezes precisar, até purificado eu ficar. Água da vida, água da vida, água da vida, água da vida, nascida de Deus, venha fluir entre nós. Água da vida, presente de Deus, venha fluir entre nós. Vem curar o ferido, dar força ao cansado e ao que não tem mais vigor. Vem tirar a tristeza, trazendo alegria, enchendo-nos com seu amor. Água que limpa de toda iniquidade, água que quebra toda obra da maldade, água que faz renascer, que faz reviver, e a semente brotar e crescer. Água que cura qualquer enfermidade, água que vem trazendo a prosperidade, e nela eu vou mergulhar quantas vezes precisar, até purificado eu ficar. Água da vida, 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 na vida. Água que limpa, água que quebra toda obra da maldade, água que faz renascer, que faz reviver, e a semente brotar e crescer. Água que cura qualquer enfermidade, água que vem trazendo a prosperidade, e nela eu vou mergulhar quantas vezes precisar, até purificar eu ficar. Água da vida, 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 presente de Deus. Boa noite, pessoal. Nós estamos chegando. Cheguei há poucos instantes e estou aqui para primeiro saber de vocês aí como foi a série de estudos com o pastor Marcos. Espero que vocês tenham gostado bastante da exposição, da forma tão, essa capacidade que ele tem de resumir, de falar muito em poucos momentos, e eu tenho certeza que vocês gostaram. Muito bem, então hoje vocês ainda irão ficar com o pastor Marcos Botelho. Eu acabo de chegar de viagem e não tenho ainda todo o tempo necessário para avaliar primeiro todos os estudos que vocês viram com o pastor Marcos Botelho. Eu tenho que dar uma olhada em todos os estudos para que eu possa dar continuidade vendo tudo aquilo que ele falou. E isso dá um pouquinho de trabalho, uma alegria, um privilégio grande poder ouvir também aquilo que o pastor Marcos passou e compartilhou com vocês.
você está vendo aí a série de estudos, né? Hoje o pastor Marcos estará falando sobre os capítulos 9 e 10. Maravilhoso, 2 capítulos maravilhosos em que vocês estarão ouvindo hoje à noite no livro de Atos dos Apóstolos, e essa empolgação toda do pastor Marcos. E a partir da próxima semana, na próxima terça-feira, aí sim eu estarei retornando com os estudos numa nova versão, num novo formato, e espero estar trabalhando, dando continuidade a esse trabalho que o pastor Marco desenvolveu, no sentido de estarmos agora resumindo mais o livro, né? Talvez estarmos aí trabalhando um capítulo, 2 capítulos de uma vez só, para nós já avançarmos no estudo, no afã de concluirmos esta série de estudos que eu tenho certeza que está sendo maravilhoso, está sendo uma bênção para vocês. Eu quero também já agradecer pelas orações que vocês estiveram fazendo, intercedendo pela minha vida, pela vida da Gigi. Fizemos uma viagem magnífica, maravilhosa, um tempo muito bom para reflexão, um tempo muito bom para descanso, e foi realmente muito bom. Depois, lógico, nós estaremos passando para vocês um pouco mais das experiências que tivemos, as boas experiências que nós tivemos durante todo esse tempo de férias. No domingo, nós já estaremos com vocês. Eu ainda não tive tempo, não tive a oportunidade de conversar com o irmão Ademir em relação ao próximo domingo de manhã. Então, eu não sei o que foi que ele decidiu em relação ao próximo domingo de manhã, mas eu vou combinar uma coisa com vocês. Eu vou depois entrar em contato, lógico. Agora eu vou trabalhar em cima da preparação deste estudo, no sentido de colocar à disposição, que hoje às 20 horas já o estudo esteja à disposição para vocês no nosso canal do YouTube, passando também aí o endereço para vocês entrarem, curtirem, ver o estudo com muita alegria, com muita edificação. E depois eu mando para vocês, ainda essa semana, lógico, uma mensagem através do grupo, para nós vermos como vai ser o domingo de manhã. Eu estou dizendo isso, lógico, porque o próximo domingo nós teremos eleições, né? Nós teremos aí o segundo turno, onde estaremos elegendo o prefeito de São Paulo. Eu tenho certeza que isso tem sido motivo de oração, de intercessão, colocando esses homens diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia tanto deles como também de nós, dessa cidade que estará sendo desenvolvida esse trabalho como prefeito. Mas eu passo mais informações no grupo, fiquem atentos, e eu só não passo agora porque ainda não conversei com o irmão Ademir, que está aí na presidência da igreja, e certamente ele pode já ter tomado alguma decisão, para nós não termos decisão conflitante. Que Deus seja abençoando. Fiquem então com o pastor Marcos trazendo essa mensagem maravilhosa, esse estudo maravilhoso desses 2 capítulos de Atos dos Apóstolos. E até momento aí nós estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe e um bom estudo para vocês. E aí, pessoal, aqui é Marcos Botelho, eu pastorei uma igreja em São Paulo e a gente está aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito. Hoje a gente vai estudar o capítulo 9. O capítulo 9
19 de Atos se divide em duas partes. A primeira parte é a conversão de Paulo e a segunda parte é Pedro e o ministério dele saindo de Jerusalém. O capítulo começa mostrando Paulo pedindo uma carta ao sumo sacerdote para ter autorização em Damasco para ir até a sinagoga, chamar pessoas a perseguir os cristãos, entrar na casa e arrastar para serem presos em Jerusalém. Porque eles tinham reparado que a perseguição que tinha acontecido em Jerusalém tinha sido um tiro no pé, porque os cristãos, os seguidores de Jesus, os do caminho, estavam crescendo em grande quantidade fora de Jerusalém, ao redor de Jerusalém. Então ele começou a não só perseguir em Jerusalém, mas Saulo queria perseguir fora de Jerusalém. Ele ganha essa carta, essa autorização do Sinédrio, e ele vai em direção a Damasco para pegar e perseguir os cristãos. Só que ele não sabia que no meio do caminho Jesus ia encontrar com ele, e Jesus aparece com ele com uma luz muito forte. Ele cai no chão e aí ele pergunta: quem é você? O que está fazendo? E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Os que estavam com Saulo não tinham visto a luz, só ouvia a voz. Saulo pergunta: quem é você? E Jesus fala: eu sou Cristo, que você está me perseguindo. Eu queria dar uma pausa aqui. Olha que interessante. Mesmo Paulo estando perseguindo os cristãos, para Cristo ele estava perseguindo a ele mesmo. Olha que lindo isso. Toda vez que alguém persegue um cristão ou alguém que está levando a palavra de Deus, está perseguindo o próprio Deus, e Jesus fala: você está me perseguindo, Paulo. Logo depois, Saulo fica cego e não tinha nenhuma expectativa de enxergar. Saulo tinha visto Estevão curar cegos, foi a única vez que ele viu cegos voltarem a ver, com o poder do Espírito Santo. Ele sabia que só existia esse caminho se ele quisesse ver de novo. Ele entra em Damasco e ele fica 3 dias de jejum, sem comer e sem beber, esperando o que Deus ia fazer com ele. E Jesus bota um sonho nele, uma visão, e ele vê um cara chamado Ananias vindo e trazer de novo a visão para ele. E aí o texto vai lá para a casa de Ananias, que está tranquilão, e aí Deus aparece para ele e fala: Ananias, eu tenho uma tarefa para você. E Ananias fala: pode falar, Senhor, que eu vou fazer. E ele fala: tem um cara chamado Saulo, que está em algumas quadras abaixo, você vai ter que ir lá, impor as mãos sobre ele, pôr o Espírito Santo, o poder do Espírito, para que ele seja curado, e ele vai se tornar um dos nossos discípulos. Ananias quer corrigir Deus, ironicamente fala: Senhor, você está sabendo que esse homem, tudo que eu já ouvi é que ele veio para cá para perseguir a gente, ele veio para cá com carta do Sinédrio para prender todos nós, e você quer que eu vá lá ajudar? E aí Deus revela para Ananias um pouco dos seus planos, falando: olha só, eu tenho planos muito profundos para esse Saulo, ele vai sofrer pelo meu nome, vai ser um grande servo meu. Ananias vai lá, ora por Paulo, e Paulo é curado na mesma hora que recebe o Espírito Santo. Logo depois ele é batizado e já começa o ministério. Ele começa a pregar o evangelho de Jesus, tudo que ele mais detestava, a ironia de um homem que foi perseguir os cristãos, agora está defendendo Cristo. E ele tem a carta do Sinédrio, a carta do sumo sacerdote, para pregar na sinagoga, mas as pessoas estranham, porque aquela carta era uma autorização para ele perseguir os do caminho, né? os cristãos, mas ali ele está pregando sobre Cristo. Ele faz isso por muitos dias e começa as pessoas a se converterem, até que chega a notícia que ele ficou louco, né? Provavelmente deve ter chegado a notícia lá de Jerusalém, e que eles poderiam perseguir ele também, e eles decidem matar Paulo. Mas os discípulos de Paulo, olha que interessante, eram poucos dias depois, ou alguns dias depois, Paulo já tinha discípulos, decide tirá-lo da cidade por um cesto. O homem que chegou pomposo, com uma carta, podendo perseguir os cristãos, agora precisa da ajuda dos cristãos para sair de forma humilhada pelo cesto, mas para Paulo isso não importava. Ele volta para Jerusalém, mas os discípulos também, assim como Ananias, não querem aceitar, acham que isso é um golpe, acham que isso é uma desculpa. E um cara de novo chamado Barnabé. Barnabé foi aquele que tinha vendido um grande terreno e dado uma grande quantia para a igreja no começo.
E agora esse olhar misericordioso, de fé de Barnabé, ele vai lá, chama Paulo, ou Saulo ainda para estar com eles e apresenta para os discípulos o Saulo como um homem convertido que fez grandes coisas já em Damasco. Paulo começa a usar toda a sua habilidade de pregar o evangelho ali em Jerusalém, discutindo com pessoas de fala grega, quer dizer que os helênicos, as pessoas que eram judeus, mas de fala grega, e ele começou a causar lá com grande poder, falando do evangelho. Vamos lembrar aqui que Paulo não foi chamado por Deus pela sua eloquência, porque era bom, e ele era bom no estudo, ele era bom no silogismo, ele era muito bom, tanto que ele vai escrever metade do Novo Testamento, mas ele não foi chamado por essa habilidade, ele foi chamado porque ele ia sofrer em nome do Cristo. Tudo que ele fez os outros sofrerem, ele ia sofrer. Lembra que um capítulo anterior, habilidade não quer dizer nada. Simão, o mago, não quis dizer nada, ele foi perdido e o etíope eunuco foi resgatado. E a mesma coisa que aquilo é uma introdução para mostrar que Paulo foi chamado pela misericórdia de Deus. Paulo começa a causar em Jerusalém e logo os discípulos decidem levar ele para a cidade natal dele, lá para Tarso. E aí o texto vem dizendo que ao redor de Jerusalém, ali na Samaria, Judéia, a igreja vivia uma paz, não vivia perseguição. Por isso começou a prosperar ali e as pessoas entenderam que o Espírito de Deus estava movendo naquele lugar para que fosse essa força que saísse de Jerusalém, mas até os confins da terra. Essa é a grande ironia da vida de Saulo, que vai se tornar Paulo. É isso, um homem que perseguia, agora estava sendo perseguido. Um homem que tinha toda a sua autoridade nas cartas do sumo sacerdote, agora a sua autoridade é o nome de Cristo. Um homem que ia prender os cristãos, agora estava correndo o risco de ser preso e morto pelo nome de Cristo. Que isso seja uma inspiração para nós. A segunda parte do capítulo vai focar na vida e no ministério de Pedro. E é muito importante você ver os locais onde Pedro está indo, muito longe de Jerusalém. Quando Pedro chega em Lida, já tem cristãos ali, provavelmente de Felipe, porque Felipe passou por ali e já deixou uma igreja por lá. Pedro, chegando ao paralítico Enéas, manda ele levantar e cura ele, fala, pega a sua maca e vá. E as pessoas veem esse milagre desse paralítico e eles começam a se converter ao Senhor Jesus Cristo e se espalha, chega em Jope. E Jope tem uma outra história. Uma mulher chamada Dorcas, ela tinha ficado doente e tinha morrido. E aí as pessoas, antes dela morrer, foi até Pedro, falando, Pedro, não demora muito aí em Lida, vem logo aqui para essa cidade, porque tem uma mulher da igreja do Senhor Jesus Cristo que precisa da sua cura, e a gente precisa que você chegue lá. Só dar uma pausa aqui, o paralelo com as histórias de ressurreição de Jesus é muito grande aqui. Eu acho que Lucas faz isso por querer. Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele está em outra cidade e ele demora um pouco mais e assim Lázaro morre. Quando Jesus chega lá onde Lázaro estava, as irmãs de Lázaro vão conversar com Jesus. Quando Pedro chega em Jope, as viúvas vão conversar com Pedro, se lamentando que ela já tinha morrido. Pedro, ao chegar na casa, manda todo mundo sair do quarto onde a Dorcas estava. Você lembra quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, que manda todo mundo sair do quarto? Pedro já tinha visto isso e é tão bonito ver como Pedro aprendeu com Jesus mais ou menos o passo a passo. Não que o passo a passo ia garantir a ressurreição, mas Pedro aprendeu olhando Jesus toda vez que ele fez, e ele também tinha certeza que Deus ia operar aquele milagre. E Pedro manda ela levantar, e Dorcas levanta, e o milagre acontece. A ressurreição veio. A ressurreição é um símbolo de que o Cristo já chegou, o reino de Deus já chegou, está estabelecendo uma nova ordem, a morte já não manda mais. Toda vez
que tem uma ressurreição na Bíblia, é esse o sinal para os que conhecem a palavra que o reino de Deus chegou. Os judeus já esperavam esse reino pelo Messias, aonde a ressurreição ia vir, e claramente Lucas está mostrando que o reino de Deus chegou e está se espalhando não só em Jerusalém, agora ao redor de Jerusalém, cada vez mais longe até chegar aos confins da terra. Pedro segura na mão de Dorcas, isso é um sinal muito interessante, porque um judeu nunca tocaria em alguém, em um cadáver ou alguém que acabou de estar morto. E aí ele segura na mão de Dorcas e vai apresentar isso para as viúvas e para os cristãos dali da região, e há uma grande festa e há uma conversão ali, porque o testemunho de Deus foi dado. Pedro fica em Jope com um curtidor de couro. Outro sinal, uma pessoa que curte a couro quer dizer que ele tocava várias vezes animais mortos. Um judeu nunca se relacionaria com alguém assim. Mas Pedro já passou disso. Ele sabe que o reino de Deus não tem mais a lei cerimonial judaica e vai muito além. E Pedro fica ali em Jope esperando a orientação de Deus para continuar o ministério fora de Jerusalém. Esse é o reino de Deus, sinalizando e mostrando que há esperança para todos. Há esperança para o paralítico, há esperança para aqueles que estão enfermos, há esperança até para a escória da sociedade, os prisioneiros, as pessoas que perseguem o evangelho, as pessoas que fizeram uma maldade. Há esperança, todos podem se converter se Jesus se revelar. Essa é a mensagem que mais fica forte. Não há nada mais poderoso do que a presença do Cristo. E quando Cristo aparece, não existe pecado que possa resistir. Irresistível graça. Essa é a esperança que lemos em Atos e essa é a esperança do Espírito Santo em mim e em você. Deus te abençoe. Vamos entrar no capítulo 10 e estudar um pouquinho sobre a expansão do Espírito entre os gentios não judeus? Vamos? O capítulo 10 começa com o centurião chamado Cornélio, lá de Cesareia. Deixa eu falar um pouco sobre centurião e sobre Cesareia. O centurião era um líder, um general, um comandante romano. Lucas fala que esse centurião ele era italiano. Então, desde as conquistas de Alexandre o Grande, eles não matavam os generais, os comandantes dos outros povos quando eram conquistados. Esses comandantes se convertiam e continuavam comandando, mas agora para Roma. Quando Lucas fala que esse centurião é italiano, ele está dizendo que esse comandante, ele é desde da raiz, ele nunca se converteu a Roma, ele é romano. Então esse cara é de um alto escalão de Roma, ele é um cara muito importante. E Lucas está dizendo, olha só, o evangelho ele está se expandindo de algo muito diferente para umas fronteiras que ainda não chegaram. Porque até então a gente viu o judeu Saulo se convertendo, era alguém que perseguia, mostra o poder do evangelho. Mostra Felipe falando para um etíope eunuco, então alguém que não era da tradição, mas era um cara fiel. E ainda tem os samaritanos que, mesmo sendo odiados pelos judeus, você vê claramente que eles eram judeus e o evangelho era para eles, mas agora chegou um soldado romano, alguém que realmente era odiado pelos judeus. Cesareia era o lugar mais romano de todas as províncias. Lá era claro, em todos os lugares era bem claro quem era circunciso ou incircunciso, que era judeu ou gentil, era bem claro, eles não se misturavam, não comiam junto, não visitavam a casa um do outro, eles só viviam na mesma cidade, mas eram bem distintos, porque eles sabiam quem era que comandava, quem era o povo que mandava e quem era o povo que foi colonizado, que tinha que ficar quietinho, que eram os judeus. Os romanos eram bem claros lá. Em Cesareia, Deus decide se revelar para um comandante romano, e o anjo aparece para esse comandante toma um susto, assim como Saulo teve um susto quando Jesus apareceu, e esse comandante fala assim, olha, suas orações, sua piedade, as suas esmolas chegaram até Deus. Olha que interessante, porque aquele homem, mesmo sendo romano, ele tinha ouvido falar de Jeová,
de Javé, do Deus único, e começou a realmente se interessar e a procurar saber mais, e se tornou justo, se tornou um seguidor, mas faltava algo para ele, e aquele anjo fala assim: você vai para Jope, a 2 dias daqui, manda os seus soldados e manda trazer um cara que vai estar numa casa de um curtidor de couro, e esse homem se chama Pedro. Vai lá que ele tem uma palavra que precisa dar para você. Aquele soldado, como sabe que ordem dada é ordem cumprida, né? Ele, ao sair da visão, ele manda os seus soldados na hora e ver Pedro. Aí a história pula para Pedro. Pedro estava na hora do almoço e ele sobe para fazer suas orações, provavelmente uma das 3 orações que os judeus faziam no primeiro século. E ele estava na hora do almoço, estava com muita fome. E Deus dá uma visão, ele tem uma visão, ele entra em êxtase, e Deus dá uma visão de comida, né? Desce do céu um lençol, né? Um piquenique, e lá naquele lençol tinha todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis, aves, imundos e puros, né? Aqui a gente precisa parar e entender um pouco os costumes do primeiro século dos judeus. Existiam as leis mosaicas, morais, e as cerimoniais. As cerimoniais era muito importante, o lado de comida, comer. O povo de Deus era um povo separado e ele se alimentava de forma separada. Então, para Pedro, esse homem já com idade, ele nunca tinha comido animais impuros. Aquilo para ele era algo que ele nunca tinha nem sequer tocado. E vem uma voz do céu e fala: Pedro, levanta, você está com fome, levanta, mate e come esses animais. Pedro pensa que é um teste de ortodoxia, né? Um teste de fidelidade, e ele fala para a voz: Senhor, eu nunca comi animais impuros, eu nunca faria isso, eu nunca me misturaria, eu nunca me tornaria impuro também. E a voz vem do céu e fala: não fala que é impuro o que Deus tornou puro. E o texto diz que isso aconteceu 3 vezes. O que aconteceu 3 vezes com Pedro? Você tem que sempre trazer essas chaves hermenêuticas que o autor do texto traz. Isso é para ajudar a gente a entender. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus foi restaurar Pedro, ele fala 3 vezes: Pedro, tu me amas. E 3 vezes Pedro fala que ama, mas Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. O que Pedro não sabia naquela época é que as ovelhas do Senhor não eram apenas os judeus, né? Os circuncisos, mas os incircuncisos, os gentios, os romanos, todos vão ser a ovelha de Deus. Isso é a grande revelação de Atos. Por 3 vezes Pedro é alertado que o que Deus transformou de puro, ele não pode considerar impuro. Aquilo para Pedro bate muito forte, ele sai da visão, mas ele fica refletindo, e aí vem uma outra voz e fala: olha, tem alguns homens aí fora e eles querem te levar para Cesareia, vá com eles que eu tenho uma mensagem para levar através de você. Pedro desce, encontra aqueles homens e parte por 2 dias até o centurião. Quando ele chega na casa do centurião, ele já avisa: olha, não é comum os judeus comerem e sentarem, se hospedarem na casa de gentios. Mas eu vim aqui porque Deus mandou. E quando Deus manda, a gente não pode dizer não, porque eu não posso falar que é impuro o que Deus transformou de puro. Olha que interessante, Pedro já veio pensando nos 2 dias sobre a revelação que Deus falou, e ele falou: tá bom, eu vou cumprir. Chegando lá, o centurião conta a história, né? Porque Pedro fala: por que você me trouxe aqui? E aí o centurião conta a história do anjo que revelou, que falou que era para buscar ele, e Pedro começa a pregar o evangelho. Pedro podia pensar: não, se Deus me trouxe aqui, se revelou para esse cara já é convertido, eu simplesmente vou batizar ele. Mas Pedro, ele entende que o evangelho tem que ser pregado a todos, isso era uma ordem de Deus. E Pedro começa a pregar o evangelho tintim por tintim, começa falando sobre o batismo, que era João Batista, depois Jesus, que foi rejeitado pelos judeus, foi crucificado, mas o Pai o ressuscitou no 3º dia, e ele foi elevado aos céus e está agora julgando os vivos e os mortos. Essa é a mensagem que sempre está na boca de Pedro, dos apóstolos, que tem que estar na minha e na sua. Enquanto ele pregava, o Espírito de Deus veio sobre Cornélio e a família dele, e eles começaram a falar em línguas. Olha que interessante. Aqui é claramente Lucas mostrando, e o Espírito Santo mostrando,
que o batismo que aconteceu em Atos 2, que a gente já estudou, aquele batismo de evangelização, o poder de Deus mostrando que é para todos os povos, até então em Atos 2 eles estavam interpretando que era para todos os judeus, né? Agora, quando há um batismo sobre gentios, pessoas que não têm tradição nenhuma judaica, pessoas que não são da aliança da circuncisão, eles veem aquilo lá, as pessoas que estavam com Pedro, o próprio Pedro, ele olha que eles ficam muito assustados, dizendo que olha só, a aliança que foi colocada sobre nós, a nova aliança do Espírito Santo, do poder do Espírito, que foi derramado sobre nós, também está sendo derramado a gentios, e não só a gentios romanos, a soldados, a pessoas que por décadas oprimiram o povo judeu, era o povo odiado. E aí Pedro fala, o que me faz não batizar essa família, né? E aí ele vai lá, batiza-os e fica hospedado por mais tempo na casa daquele centurião. Olha que interessante, numa época de polarização que a gente vive no Brasil, esse texto vem diretamente ao meu e ao seu coração. Olha que poderoso. Um soldado romano é alguém que não tem a política dos cristãos, né? É alguém que realmente, se a gente está brigando aqui no Brasil por opinião política, pensa em Atos 10. Um comandante romano que estava acostumado a se prostrar para César, tanto que quando Pedro chega na casa dele, ele se prostra e Pedro fala, não, eu sou um homem igual a você. Ele estava acostumado a esse tipo de comando, de política, né? E ele realmente não ia mudar a sua opinião, ele era um general, ele estava lá para cuidar do controle social, dos impostos que eram cobrados aos judeus. Mas mesmo assim, Pedro entende que ele fazia parte da família, não considere impuro aqueles que Deus transformou de puros. E divergências políticas, divergências culturais, divergências de opinião não são maiores do que o Espírito de Deus. E aqueles homens foram batizados no Espírito e encontraram salvação e o poder de Deus. E foram batizados por Pedro e a sua turma. Olha que poderoso isso. A gente vive em tempos que as pessoas estão considerando o outro irmão da igreja impuro porque tem uma opinião política diferente, porque tem costumes diferentes, sendo que desde Atos Deus está mostrando claramente que o poder do Evangelho é para todos que se arrependem e consideram que Cristo é o Filho de Deus. O que eu e você precisamos entender é que no capítulo 10 que fica claro que eu e você estamos inclusos na nova aliança. Porque no capítulo 2, quando desce o Espírito Santo, que é para todos, para toda a humanidade, eles ainda pensam que era só para os judeus, mas quando o Espírito desce sobre o centurião Cornélio e a sua família, mostra que todo gentil, que provavelmente você é, porque eu sou, se você não é descendente de judeu e não segue as leis judaicas, você foi incluso nesse capítulo é que é revelado que todos nós podemos ter acesso ao batismo do Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo, à salvação do Espírito Santo. Isso é incrível, isso é maravilhoso, é a unidade, como o Evangelho está se expandindo. E Lucas vai mostrando claramente que não há barreiras para o Espírito de Deus e para essa expansão da igreja, da fé. Começa desde a morte de Estevão e vai se expandindo, saindo de Jerusalém, desde a perseguição, e agora vai chegando em Samaria, chega em Gaza, chega em Saulo e agora chega em Cesareia. Um lugar bem longe, mas que o Evangelho está chegando entre os gentios, e isso muda a cabeça do apóstolo Pedro. E não é fácil mudar a cabeça de alguém que está há anos, há décadas, um senhor que provavelmente deve ter os seus 50 anos, e a cabeça dele era clara que era só através da circuncisão, era pela graça, mas precisava do sinal da circuncisão. E agora, pessoas incircuncisas, pessoas que nunca passaram por essa mutilação, agora são batizados no Espírito Santo. A nova circuncisão é do coração, como diz Paulo numa carta. A circuncisão do coração ela pode só ser feita por Deus. Ela é feita para homens e mulheres. Ela é feita para todos os povos. Todos são incluídos na graça do Cristo que morreu na cruz.
Que a revelação que foi dada para Pedro possa ser dada para mim e para você. Que a gente possa entender que opinião política, que pessoas de outra nacionalidade, de outra cultura, outra visão também podem ser alcançados pela graça e o poder do Espírito Santo. Que eles podem se converter e que para nós é dado a seguinte ordem: não considerem impuro quem Deus tornou puro. O ministério da reconciliação foi dado para nós para alcançar a todos, devemos pregar a todos, principalmente até mesmo aqueles que parecem ser nossos inimigos, aqueles soldados que parecem ir contra o nosso povo. A gente precisa poder entrar na casa dele, fazer parte com ele e falar do Evangelho, que Deus vai os batizar e transformar e salvar e trazer poder. Deus abençoe você. Somente Deus cuida de mim, aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará. Me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim. Pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim. Confio sempre